de preces me buscavas. Quantos homens de bem se fará, não se pode outra chance esperar. É um momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Ouvir teus desejos de te melhorar. É um instante em que deve começar. Quantos homens de bem se fará, não se pode outra chance esperar. É o momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Ouvir teus desejos de te melhorar. É um instante em que deve começar. Bom dia a todos. Bom dia. Depois de uma harmonização dessa, né? A gente todo mundo já recebeu paz. Com certeza. Estamos com a alma mais leve. Aliás, a música é uma coisa importantíssima para nós, porque ela muda a vibração do nosso cérebro. Muda a vibração do nosso cérebro. Então, quando a gente recebe uma música dessa harmoniosa, as nossas ondas cerebrais se harmonizam e a gente ganha saúde e paz. Muito bem. Hoje nós temos nosso irmão Tair aqui, firme, já para falar sobre o Evangelho, e a gente inicia com a gratidão de Deus, com Jesus no leme, com a espiritualidade, o nome da mesa e toda a equipe, trabalhando por nós, junto a nós, né? Então vamos aproveitar esse tempo, que vai ser uma meditação, né? Busca e que as palavras do nosso irmão possam tocar os nossos corações. Mestre amado Jesus, agradecemos nesse instante por estarmos aqui. Aos nossos anjos guardiões que nos guiaram, que nos trouxeram, que mudaram nossos pensamentos para que a gente encaminhasse nessa manhã para essa casa, para receber e doar. Mestre amado Jesus, esteja conosco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje e perdoa nossas dívidas, na medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Eu peço a quem tiver, traga o celular, se puder colocar no silencioso, por gentileza. Bom dia a todos. Que Jesus e a espiritualidade amiga possa nos conduzir para mais essa oportunidade juntas à luz do Cristo. Primeiramente agradecendo aos nossos irmãos pelos belos hinos, e nos hinos traz uma colocação que diz: olhe pelos filhos que te confiei, em teus braços buscarão meu convívio. São aqueles dos quais te falei quando em preces me buscaram. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Está muito ligado ao tema do Evangelho no Lar. A gente vai fazer uma abordagem usando o livro Jesus no Lar,
e uma abordagem também de uma pergunta e resposta do Consolador do capítulo do Germano. No livro Jesus no Lar, eu vou pedir a permissão para fazer a leitura do primeiro capítulo, que deu origem, para que a gente possa ter esse entendimento. O culto no lar. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Simão Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente, escolhemos peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender a tarefa que aqui se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador, intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: Lavrará a madeira, usará o lixó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aluziu: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da vida. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco, sem afeiçoar a madeira a seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila, sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz, entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, assentamos aqui, em torno de quanto nos procura assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, por meio do sol, envia-nos a luz pelo céu. Se há claridade e a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejais. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos de sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Por que eu trouxe essa leitura? Para a gente pegar a origem. Onde começou a ideia do culto cristão no lar? Através de Jesus na casa de Pedro. Ele dá os exemplos. Quando eu disse aqui essa frase, essa colocação do hino que nós escutamos aqui: olhem pelos filhos que te confiei. Em teus braços buscarão o meu convívio. Convívio de quem? De Jesus. Que é um nome hoje muito pouco falado nos lares, que ficou meio esquecido.
A modernidade vai trazendo outros interesses e nós vamos afastando daquilo que nos é necessário, daquilo que realmente nos importa. Né? E o que é esse culto no lar? Qual a orientação que a espiritualidade amiga nos traz para fazer o culto no lar? Ela não traz uma norma rígida a ser seguida. Né? Vamos entender o lar não como a casa física, as paredes. O lar é a vibração que existe dentro dessas paredes das pessoas que ali habitam. E como fazer o culto no lar? Como iniciar? Como agir dentro do culto no lar? Né? O que esperar do culto? Porque comumente muitos cultos no lar começam e acabam porque a gente tem uma infeliz ideia de nos acharmos mais sábios que os outros e querer dar lição de moral no momento do culto no lar. Não é para isso. O culto no lar é um momento de aprendizagem de todos. Nós vamos selecionar a literatura, pode ser o Evangelho, pode ser o Livro dos Espíritos, pode ser as obras subsidiárias, Palavra de Vida Eterna, Boa Nova, Vinha de Luz. Tem uma infinidade, Jesus no lar, ler uma lição e fazer algum comentário sobre aquela lição. E dar a oportunidade daqueles que estão à mesa conosco de fazer também os seus comentários, mas sem a pretensão de ser o dono da verdade. Porque, como eu disse aqui, é um aprendizado para todos. Imaginem Jesus fazendo um culto no lar. Sabedoria absoluta. Para nós ainda que estamos engateando com os apóstolos, o objetivo ali é trazer o Evangelho, trazer a luz do Evangelho para dentro do lar. Quando eu disse, né, e repito, ore pelo filho que te confiei, porque a base da sociedade, como diz o texto de abertura do livro Jesus no Lar, pelo Espírito Lúcio, através de Francisco de Xavier, se nós não criarmos a base de moralidade dentro do lar, moralidade pelo Evangelho, não adianta a gente esperar uma sociedade equilibrada. Nós estamos vivendo um período de turbulência, não estamos? Estamos. De muita turbulência. O que é esse período que nós estamos vivenciando no Brasil? O reflexo de todos os lares. O reflexo do pensamento de todos. O lar não é assim? Se eu estabeleço a luz divina dentro do meu lar, e aí a orientação espiritual nos dias que a gente deveria escolher um dia, que seria mais fácil, e aí a coisa é individual para cada lar. Uns vão ser 7 horas da noite, o outro meio-dia, o outro 6 horas, não importa. Uns no sábado, no domingo, na terça, mas a gente escolhe um dia, aquele horário, e é bom que a gente mantenha o horário, porque como nós sabemos, a partir do terceiro culto, já fica uma equipe espiritual responsável por aquele culto no lar. Toda semana naquele horário nós vamos fazer. Podemos mudar o horário? Podemos mudar o dia? Se necessário for, sim. Você muda o horário de trabalho, você muda o horário de estudo. Num culto antes você avisa que passará, se você tem hábito de fazer na terça, vou passar a fazer na quinta. Você comunica. A espiritualidade não quer rigidez, ela quer compromisso e disciplina. Mas que a gente mantenha o culto no lar. Quantas pessoas é necessário para fazer o culto no lar? Depende também do lar. Pode ter uma. Tem como uma pessoa fazer o culto no lar? Tem. Se eu moro sozinho, vou fazer o culto no lar, fazer a leitura, num tom de voz normal, como a gente está conversando aqui. Por que esse tom de voz normal? Para a gente dar oportunidade para aqueles espíritos que nos acompanham de participar também. Porque nós nunca estamos sozinhos, em momento nenhum da nossa vida. Então eu posso fazer sozinho.
irmãos que não concordam com o culto no lar. Respeitemos, é direito deles. Eu vou fazer o culto no lar, mas eles me incomodam. Eu faço no meu quarto. Não tem problema nenhum, a espiritualidade vai estar atuando da mesma forma, eles vão estar sendo abençoados da mesma forma. O culto do lar, ele vai beneficiar só o meu lar? Não. Toda a minha família, a minha vizinhança. Às vezes, gente, aquele que fala que não quer participar, ele está dentro lá, mas ele está escutando. Muitas vezes não fala por uma questão pessoal de orgulho, vaidade, todos nós temos, mas ele está prestando atenção. E aí nós entramos num ponto interessante. E quando temos criança, como que devemos fazer? Né? Porque com criança é diferente. Nós vamos entrar no conceito do que sabe mais, sabe o menos. Eu vou entrar na linguagem da criança. Fazer de forma que ela consiga perceber, levando para ela aquilo que ela tem de referência. Posso usar carrinhos, posso fazer cabaninha, e trazendo o Evangelho de Jesus e dando o exemplo. Eu fazendo o estudo, peguei uma parte do Simão Pedro, no estudo dele, e ele traz até que ele fazia com carrinhos, um de corpo de bombeiro, o outro reboque, o outro um carrinho mais agressivo, que era um carrinho de correr. Aí quando ia rebocar, ele falou: olha, isso aqui é ajuda ao próximo, traz para a solidariedade, para a caridade, e vai trazendo o tema de acordo com o que a criança pode entender. Por isso que nós chegamos aqui na casa espírita, nós temos o estudo aqui em cima e as crianças lá embaixo. Porque lá embaixo ela vai estudar o mesmo tema que nós estamos estudando, mas dentro do que ela consegue perceber. Se eu tentar fazer uma explicação aqui da caridade, usando carrinhos, como eu disse aqui, todos nós vamos entender. O sabe mais, compreende o menos. Mas para a criança, se eu for abordar um tema da maneira que eu estou colocando aqui, ela não vai perceber, o aproveitamento dela vai ser nulo. E o que importa é o aproveitamento que cada um vai fazer dos ensinos. Isso é o que importa no culto no lar. É a gente trazer a abordagem. Vai ter gente que vai querer participar, vai fazer comentário, vai ter pessoas que não vão querer fazer. Deixem ela. Porque naquele momento ela não está preparada, ela se sente envergonhada. No momento certo ela vai conseguir colocar, mas não ser aquela coisa obrigatória. Aí eu faço uma leitura, ela comenta, você comenta. Não, cada um comenta aquilo que tiver vontade. Tem que ser suave. O tempo para o culto no lar. Qual que é o tempo desejado? 20 minutos, 30 minutos, 1 hora? A espiritualidade amiga não traz um tempo definido. Normalmente se usa 20 minutos. Porque passando disso também as pessoas começam devagar. Começa a sair do tema, começa a trazer assuntos outros que não vão trazer crescimento. Para que haja produtividade, para que haja alcance e aprendizado, a gente precisa estar concentrado naquilo que a gente está fazendo. Parar uns minutos antes, né? A gente nunca deve se pegar como exemplo, mas lá em casa a gente usa 3 livros para se fazer. É o Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus no Lar, e estamos usando agora o Boa Nova. Só que o Boa Nova eu faço a leitura antes da prece inicial, que é já para ir harmonizando. O que essa leitura nos propicia? Eu chego do trabalho correndo, você está um dia agitado, na hora que você senta para fazer a primeira leitura, você começa a serenar. O objetivo de Jesus no lar é entrar em conexão com Deus, entrar em conexão com Jesus, para que a gente possa pegar os ensinamentos e praticar no dia a dia. As mudanças vão ser rápidas? Não vão ser rápidas. Elas vão vir gradativamente.
a maneira que a gente vai crescendo. Tem uns episódios que acontecem no culto no lar que é muito interessante. Normalmente o telefone toca, né, na hora que você começa o culto. Se sabemos disso, vamos lá e desligamos o celular naquele horário. Ah, mas o telefone fixo, tira do gancho. Se um vizinho bater a porta, chegar um convidado, convide ele para o culto. Convide ele para participar. Se ele não quiser participar, pede ele para guardar um culto, coloque ele na sala, faça o culto, depois vai atendê-lo. Muita gente fica com vergonha, né? Ah, não vou fazer não, porque às vezes é evangélico, é católico, é de outro segmento. Gente, ter vergonha de falar de Jesus não tem sentido. E precisamos entender também que, como a espiritualidade amiga nos ensina, nada nos acontece por acaso. Nada. Uma outra observação que eu gostaria de fazer, para a gente entender, porque a gente espírita, principalmente quando a gente está começando a caminhar, a gente tem a necessidade de ajudar demais. Nós somos como que eu vou dizer, afoitos, né, para fazer tudo. A gente acha que tem que recuperar um tempo perdido. Culto no lar não é reunião de desobsessão. Culto no lar não é atendimento fraterno, pode até parecer. Culto no lar não é para a gente ficar fazendo pedidos para terceiros. Eu estou falando isso porque teve uma companheira nossa muito querida que disse um dia para mim: Valtair, eu tenho um caderno que as pessoas pedem, eu vou anotando, e no culto no lar eu peço para todo mundo. Gente, culto no lar não é para isso não. Isso a gente vai fazer na casa espírita. Por que nós vamos fazer na casa espírita? Um médico consegue dar pleno atendimento fora do hospital no meio da rua? Não. Vai faltar para ele condições de enfermagem, de equipamentos, de equipe. Assim somos nós também no campo espiritual. Nós participarmos de uma reunião mediúnica na casa espírita é uma coisa. Agora, eu me aventurar a fazer isso no meu lar, no culto no lar, não vai dar certo. Sabe por que não dá certo? Quando eu estou fazendo um culto no lar, eu estou fazendo uma preparação, um aprendizado, não é? Então eu sou um necessitado, não sou? Quando eu abro, isso é bom que a gente entenda. Por isso que dentro da doutrina, para qualquer tarefa que você vai participar, é interessante primeiro que você estude, passa por um estudo sistematizado da doutrina, que é o ESG, né? Para você entender como que é o funcionamento, para você ter mais alcance e mais sucesso, porque seu pensamento é tudo. Se eu estou em aprendizado necessitado de esclarecimento, aí eu vou pedir, por exemplo, para o Reis, que está passando por uma crise. Eu entro no campo vibracional do Reis através do pensamento. O que é o campo vibracional de uma pessoa? É o conjunto do meu pensamento associado àqueles espíritos que me acompanham. Então, quando eu entro no campo vibracional e faço um pedido para o Reis, o que eu vou atrair? Não são os espíritos que estão também com o Reis precisando de ajuda? Eles vão vir até mim. O que eles vão encontrar? Uma pessoa necessitada precisando de ajuda também. Não vai dar certo, né, gente? Para elucidar para vocês, como que acontece numa reunião mediúnica? Para quem é médium, para quem já participou, tem a manifestação dos espíritos. Mas antes deles chegarem a manifestar no campo físico, eles já foram preparados no campo espiritual. Há todo um preparo. Então, dentro de uma reunião mediúnica, fica mais fácil, porque eu tenho um mentor do meu lado, como aqui agora em estudo, me auxiliando. No meu lar eu não vou ter, porque no meu lar eu vou estar sujeito às vibrações do dia e aos pensamentos do dia. Ali é local de aprendizado, ali é local de acender a luz divina,
de trazer paz para o meu lar. Está dando para entender? Está ficando... Se tiver alguma dúvida, gente, por favor, pode fazer as perguntas. Eu vou trazer aqui agora uma pergunta que está no livro O Consolador, que é a pergunta 110. A pergunta que Chico faz para Emmanuel: qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Resposta: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do Espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Então olha o que Emmanuel está trazendo. O lar ainda é o melhor lugar para a educação. Olha a importância. Na pergunta 208 do Livro dos Espíritos, quando é feita a pergunta para os espíritos, né? Os espíritos dos pais não exercem influência sobre os filhos do filho depois do nascimento? Uma influência muito grande. Essa influência que está no Livro dos Espíritos e casa com a pergunta e resposta de Emmanuel, que influência que eu estou passando para o meu filho? No dia a dia ele está vendo nas minhas ações. Porque nós já estudamos aqui e sabemos, não é o que eu falo, é o que eu faço que vai impactar para o meu filho. Se eu trago para ele um culto no lar, e se eu vou disciplinando ele dentro do Evangelho de Jesus, seguramente eu estou dando para ele um roteiro mais seguro. Se nós pegarmos as mazelas que nós estamos vivenciando em meio à nossa sociedade, de crianças entre 7 e 15 anos, lotando os consultórios psiquiátricos, dos psicólogos, perdidos por falta de base no lar, porque criamos a ideia de que quem educa é a escola. A escola não educa nesse sentido. Os caracteres morais, eles são do lar. É no lar que nós vamos passar isso para os nossos filhos. É ele nos observando. Aquela história que tinha um ditado antigo que dizia: é fácil o que eu falo e não faço o que eu faço. Isso não existe. Para os nossos filhos, como a música inicialmente diz aqui, olhem pelos filhos que eu te confiei. Quem nos confiou os filhos? Deus, Jesus. E o que eles esperam da gente? Um mínimo de comprometimento. Eu devo fazer um culto no lar, por exemplo, só um dia? Não, posso fazer mais vezes. Se tiver tempo, não tem problema. Mas observar que não é a quantidade, é a qualidade com que eu faço. É o que eu coloco, o que eu ofereço na mesa a hora que eu estou falando, para o aproveitamento do próximo. Seja uma criança, seja um jovem. Eu escutei uma vez de uma palestrante que com o jovem você tem que ter uma conversa diferenciada. Não. O jovem é um espírito já vivido. Ele já tem condições de raciocinar. O espírito já tem uma ferramenta completa para se manifestar. O ensinamento de Jesus tem que ser claro. Não pode ter peso. Não precisa ter peso. E eu chamo mais a atenção novamente para essa questão
Gente, é muito comum isso, a gente tem algumas deficiências no lar, alguma dificuldade, a gente quer aproveitar esse momento para chamar a atenção da pessoa. Não faça isso. Use o Evangelho para atrair a pessoa até você, para que ela tenha confiança de aproximar e abrir, para você saber o que você tem na mão. Quantos pais são surpreendidos pelos filhos hoje? E é muito comum, em meio à nossa sociedade, e às vezes em momentos infelizes da criação, da encarnação, e os pais dizem essa frase: eu jamais poderia supor que meu filho fosse capaz disso. E quando falam isso, falam a verdade, porque não conhecem os filhos. Porque nós distanciamos, nós damos o inglês, nós damos a natação, tudo que é para o mundo, a gente tem maior zelo, queremos dar a melhor faculdade, a melhor vestimenta, mas o essencial, que é a base da moralidade, que vai dar sustentabilidade para a encarnação inteira, a gente não consegue. Tem um estudo que o Rossandro Clich nos trouxe há um tempo atrás, que parece que foi feito nos Estados Unidos. Pegaram 2 grupos, para quem já estudou, me desculpem, porque tem pessoas novas, é bom a gente repetir. 2 grupos de jovens com 22 anos. Um grupo com comprometimento em desvios morais na droga, na bebida e nos vícios. E o outro grupo não. E começaram a fazer uma pesquisa, o que diferenciava entre os grupos. E na pesquisa científica eles chamam de corte. E começaram a fazer os cortes. É a idade? Não era a idade, porque 22 anos de um lado tinha viciado e de outros não. E foram fazendo. Cor não era, raça não era, meio financeiro não era, e foram fazendo. Até que eles chegaram aos 6 anos. Todos aqueles que se desviaram não tiveram nenhum contato com a religiosidade até os 6 anos. E todos aqueles que não tinham problema de viciação tiveram ensinos evangélicos, religiosos até os 6 anos de idade. Daí abriram uma nova pesquisa para saber como que aquilo estava impactando na vida do jovem até os 22 anos. Olha a importância do Evangelho para as crianças. Como que pode favorecer para eles a vida inteira? Nós temos um livro que chama Digna Estrela, da Sheila, que narra o que acontece dentro de uma reunião de evangelização. É maravilhoso. Isso a gente pode ofertar para os nossos filhos de graça, tendo só um pouquinho de boa vontade de sentar com eles e fazer a coisa lúdica. Você vai fazer um culto de meia hora com seu filho, vai dar errado. Ele não tem capacidade de perceber esse tempo todo, faz no tempo que dá para perceber. Mas meu culto no lar vai ficar prejudicado, porque com a criança, faz o da criança, e no outro dia você faz o seu. Se eu da esposa, assim que as crianças dormirem, que elas vão estar participando do mesmo jeito, né? Mas em espírito. Mas dá para fazer. Mas o foco principal nosso enquanto pais é os filhos, é o lar. Não adianta pensar numa sociedade, porque nós temos aquela visão assim, vai aparecer outro Jesus para resolver o problema. Vocês acreditam nisso? Vai não, gente. Não adianta esperar um Jair Messias Bolsonaro, um Lula, um Tarcísio de Freitas. Ninguém, eu trouxe esses nomes da política que estão aí, ninguém vai fazer o que cabe a nós. É o que o Evangelho nos ensina. A base da sociedade está no lar. Acender a luz do Evangelho no lar é uma opção dos pais. E mais, como diz na pergunta 208 do Livro dos Espíritos, aí depois peguem lá e dá uma lida, é um dever. É um dever. Ter um filho é uma grande missão, é uma grande oportunidade. Essa semana, fazendo um estudo, eu revi um filme, não sei se vocês já viram, As Cartas de Chico.
Você já viu esse filme? É maravilhoso. Netflix tem, chama As Cartas de Chico. São depoimentos de mães que perderam filhos. Eu sou meio chorão para esses três, já vi 3 vezes, as 3 vezes fui às lágrimas. Pela grandiosidade que é uma encarnação de uma criança. Vou dar um exemplo aqui. Teve uma mãe, está mais ou menos dentro do contexto, que ela perde 2 filhos. Edifício Joel, né? Ela perdeu 2 filhos. Um era bombeiro e o outro trabalhava no prédio. Detalhe, ela lutou muito para ter filho e não conseguia. Adotou uma criança em cidade próxima, que veio para a casa dela com 3 dias de encarnado. 2 anos depois ela engravida. Os 2 crescem, estudam, crescem, um vai ser bombeiro. E o filho que era bombeiro foi fazer um movimento lá necessário para salvar uma pessoa, as cordas que nunca arrebentam, essa arrebentou ele. Ela perde os 2 filhos. E depois vem a explicação da espiritualidade, o comprometimento dos 3. Porque filhos que eu te confiei, não é filhos que você teve um parto, que você gerou em seu ventre. É todos aqueles que chegam à sua porta. E aí, o nosso culto no lar pode expandir, né, gente? Quem mora no mesmo terreno, tem sobrinhos, tem pessoas próximas, convida para o culto. Porque todos eles somos nossos filhos. Eu lembro da minha geração quando jovem, está logo ali, os vizinhos cuidavam do filho do outro. Se a gente fizesse alguma coisa errada, os nossos pais ficavam sabendo. Se eu passasse alguma dificuldade na rua, o pai do outro me acudia. Era assim que a gente vivia, em sociedade. Lei do amor, né? Hoje nós vivemos dentro de um prédio, que os vizinhos mal encontram na garagem, olha lá. Isso é um afastamento. Isso é egoísmo. É o egoísmo que nos faz agir dessa forma. O problema do outro é do outro. Eu vou preocupar com o meu, mas eu esqueço que o problema vai chegar à minha porta. Eu trouxe aqui o exemplo das crianças que chegam de 7 a 15 anos, meninos aí que tomam o nome da namorada, ou tem uma prova que ele não dá conta, chega ao extremo de um suicídio, ou chega ao extremo de uma depressão, de uma crise de ansiedade que ele não consegue sair, que é muito comum hoje no nosso meio, né? Isso é interessante também, pegando a minha geração por referência, quando se falava em psicólogo, quando tinha 2, 3 anos, falava que era para louco. Era a cultura que se tinha. Hoje é uma necessidade. Mas é uma necessidade. Todo bom psicólogo tem um terapeuta que auxilia. Gente, é como nós aqui na casa espírita. A gente vem para a casa espírita pensando assim, eu vou lá que eu vou tomar um passo e vou melhorar. Não é assim? Aonde que eu sou mais atendido pela espiritualidade? Quando eu estou aqui sentado. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos fazendo um trabalho duplo. Nós estamos recebendo e estamos doando energia. Estamos aprendendo. Já fizemos a primeira caridade sem perceber, que é aqueles que nos acompanham, têm a oportunidade de entrar e escutar também sobre o Evangelho de Jesus. Se vão aproveitar ou não é com eles. Percebe? Mas a gente foca em algum ponto. Como eu disse aqui, né? Vai vir um Salvador, vai resolver meu problema? Não. Tomar o passe me ajuda? Ajuda. Mas só o passe é suficiente? Não, porque é um conjunto. Se eu não pegar os ensinamentos que eu estou escutando, não conseguir levar a luz do Evangelho para dentro do meu lar, de pouco será aproveitado. Porque a espiritualidade amiga não me ama, porque Jesus não quer? Não, porque a minha escolha está sendo diferente. Eu só vou, pois não. Pode terminar. Não pode colocar. É uma dúvida que eu tenho do Evangelho. Sim. Eu tenho 2 filhos. Um é menor, então ele já consegue me acompanhar, mas o que tem 18 anos, ele já teve uma base dentro do nicho evangélico. Sim. Tem muita resistência. Sim. É quase que um nosso filho.
E eu tenho muita dificuldade, eu como pessoa tenho dificuldade de expor e de trazer ele e mostrar para ele que isso não é nada do que ele pensa. Na hora do Evangelho ao Lar, do culto no lar, eu posso, ao invés de abrir o Evangelho do Espiritismo, colocar, por exemplo, uma palestra, alguma coisa assim que o palestrante tenha mais facilidade de explicar. Isso Seu eu nome? posso substituir. Seu nome? Seu nome? Lilian. Lilian. Poder pode. Mas vamos entender esse contexto. Para mim fazer um culto no lar, eu tenho que usar especificamente um livro espírita? Eu posso usar a Bíblia. Então. Ele não tem a tendência. Mas aí eu faço assim, ou como que eu faço hoje? Eu leio a Bíblia, Sim. depois leio o Evangelho, porque na hora que lê a Bíblia, ele bate firme, ele até tem frequentado, para mim já é uma vitória, Sim. porque antes ele nem queria. Então eu leio a Bíblia primeiro, desculpa estar falando coisa pessoal, Não, né? isso enriquece o estudo. Fica à Eu vontade. leio a Bíblia primeiro e depois eu leio o Evangelho. Sim. Mas enquanto eu leio a Bíblia, aí ele já fala, tá vendo? Porque aí as mesmas palavras são interpretadas de forma muito diferente. Sim. Aí nós vamos entrar no campo. E eu não tenho argumento, eu fico muito Mas aí nós vamos perdida. entrar num campo, Lila, que é muito interessante. Lembra que eu disse aqui o seguinte: o culto no lar é para ser feito para crescimento de todos. Se eu tenho ele, que ele tem essa demanda, você entendeu aquela colocação, quem sabe mais sabe menos? Essa colocação é o seguinte: você tem capacidade de entender a necessidade dele de momento. Nós temos uma dificuldade muito grande em permitir que o outro seja o outro, em respeitar o estágio que o outro está vivenciando. Essa dificuldade é nossa, porque eu que tenho o segmento dentro da doutrina, eu entendo que a doutrina é que vai ser eficaz. Não, a palavra de Jesus acendeu, pega um versículo de Paulo, de Mateus, de Marcos, de João, de Pedro, carta dos apóstolos, né? As cartas de Pedro, de Paulo, por exemplo, os Atos dos Apóstolos, qualquer passagem, e coloca, ele vai fazer as colocações dele, e de maneira serena, você faz as suas, porque ele vai estar ouvindo, ele pode até não concordar naquele momento, mas ele vai estar ouvindo, e isso vai provocando as mudanças necessárias, porque, gente, numa sociedade, nós precisamos ter todos os segmentos, porque todos os segmentos é que nos enriquecem. Vamos pensar na profissão. Você já pensou se nós tivéssemos só espíritas? Ou só evangélicos? Ou só católicos? Ou só pedreiros? Ou só médicos? Ou só motoristas? Ou só maestros? Onde ficariam os músicos? Onde ficariam os enfermeiros? Quando a gente estabelece um culto no lar, a gente tem que ter por segmento o seguinte: eu vou trazer Jesus para dentro do meu lar. Agora, de que forma que Jesus vai vir? Através do meu sentimento, do meu pensamento. Eu sei que é muito complexo, e depois, se a gente quiser a gente conversar, a gente conversa mais lá fundo. Quando você tem uma pessoa que já está determinada, mas você tem capacidade de entendê-la, porque como mãe, você consegue perceber todos os valores dele e todas as dificuldades. Lembra que eu falei do culto no lar com a criança e com os carrinhos? Seria semelhante. Para mim trazer ele para o meu mundo, eu tenho que ir para o mundo dele. E nós vamos caminhar juntos até que ele faça a escolha. Mas a escolha é sempre a dele, porque o espírito dele tem aquele cabedal. É como você pegar o católico. A minha família é uma delícia, é eclética. Você tem evangélico, católico e espírita. No sepultamento da minha mãe, nós tivemos um padre, tivemos o evangélico e tivemos os espíritas cantando o hino com a maravilha. Cada um dentro do seu espaço. Mas isso vem com o tempo. Porque conceitos. Nós vamos pensar em conceitos. Se você tirar um carrinho de uma criança para emprestar para outra, a reação dela não é de brincar.
Porque para ela, o que ela consegue perceber naquele momento é que ela está perdendo o carrinho. Ela não consegue raciocinar ainda que a criança vai brincar e depois esse carrinho vai voltar. Ela não consegue. Para ela é o fim do mundo. Quando ela vai crescendo e que ela aprende a dividir, ela vai ter mais facilidade. Nos nossos conceitos religiosos, nós estamos hoje vivenciando uma pequena fração dentro da espiritualidade. Mas no nosso processo passados reencarnatórios, nós já fomos católicos, espíritas, budistas, evangélicos. Cada época a gente está estagiando aonde nos é necessário, aonde a nossa percepção maior está. Eu vou trazer, por exemplo, e Usana, te agradeço pela sua observação. Eu sei que a sua resposta tinha que ser mais específica, eu estou usando por campo geral. Eu participava, André participava conosco de uma reunião mediúnica há uns poucos anos atrás, aí, uns 20 anos atrás, mais ou menos. E chegou uma moça em completo desequilíbrio. E ela começou a harmonizar. Era uma reunião de atendimento. E ela começou a harmonizar. Um dia ela já estava tranquila. Ela foi levada por uma tia, eu acho que a mãe é uma tia. E elas chegaram muito sem graça nessa reunião, as duas. E viraram para o dirigente e disseram para eles, ele chamava Dimas, e disse para ele: senhor Dimas, eu tenho uma notícia não muito boa. Falou o nome da moça, ela foi para a igreja evangélica. E o Dimas parou, escutou e falou assim: olha, mas por que a notícia não é boa? Ela está feliz lá? Ela se encontrou? Então é lá que ela precisa estar. Aqui foi só um caminho para que ela se fortalecesse, fortalecer a fé. O caminho que vai seguir, o caminho que a criança vai seguir, o que aquele espírito vai seguir, porque nós temos que pensar também o seguinte: aquele espírito que está convivendo com você por 18 anos, como nós dissemos, é milenário. As tendências, as bases dele, do espírito, gente, que coisa boa. Isso não é conflito. Já pensou se todo lar tivesse esse conflito que você trouxe, amigo? Que delícia. Um é católico, outro é evangélico, outro é espírito. A luz do evangelho já está lá. Dificuldade é quando a luz não está estabelecida. Aí é a grande dificuldade. Porque o trabalho é mais difícil, é mais complexo. A gente sabe que nas nossas condições religiosas é igual um carvão, né, com brasa, é só você soprar que acende, mas vai acender dentro daquilo que a gente consegue perceber. Quando a gente fala essa questão, né, parece que é até uma fala dura, deixar o outro ser o outro, nós temos essa dificuldade. A gente quer que o outro age exatamente como a gente pensa, não vai dar certo. Eu quero que meu filho responda para mim, dentro do evangelho no lar, do jeito que eu penso. Tem pais que vão até aí, né? É porque... Pois não. Porque a gente tem... deixar alguém ser outro é muito difícil, né? Porque a gente tem a experiência da dor também, né? Sim. Então a gente às vezes vê o que está acontecendo, a gente vê que aquilo não vai dar certo, a gente quer ver uma mudança, e essa mudança, né, não vem da forma que a gente quer, na maneira que a gente quer, e isso traz muito sofrimento. Sim. E embaixo do nosso Mas egoísmo, do nosso orgulho também, né? Você usou então, a palavra certa. muitas vezes é mais pra gente do que pro outro, né? Tá, mas olha aí. Fala assim, ó, nunca é do outro, é sempre pra você, né? Olha essa fala que você trouxe, como que ela é interessante, serve para mães e pais. Então, continuar também, isso é importantíssimo. Você trouxe a palavra dor. Por que a dor para você foi edificante, te levou ao crescimento, e seu filho, ou seu marido, ou seu próximo não pode passar por ela? Deixar um outro ser um outro. Se a dor te edificou, vai edificá-lo também. Ela é necessária? Vai depender dele. Se eu sou um espírito mais rebelde, mais preso, eu vou ter mais dificuldade. Se eu tenho um temperamento mais ameno à luz do Evangelho, eu vou ter mais facilidade. Ô, gente, quando a gente fala em luz, em Evangelho, é só para a gente criar um contexto aqui, só para entender. E agradeço pela participação
porque se seu filho está em dificuldade, está em luta, está em crise, e ele encontra o Evangelho, vamos imaginar como que isso funciona. Vamos supor que você tem um filho que está preso à bebida ou qualquer viciação. Vai adiantar você consegue sentar num culto no lar? Não, é muito pouco provável. Mas ele vai beneficiar ele? Vai. Por quê? Nós já falamos aqui da egrégora, que é a soma de pensamento e sentimento de todos nos lares. Se você tem um lar que tem o Evangelho de Jesus na leitura e principalmente na prática, dentro do que você já dá conta, porque uma coisa é o seguinte, quando a gente fala assim, olha, essa colocação que você trouxe, imagina os nossos mentores. Poxa, gente, o Altair estava lá, falei com ele que ele ia cair, lá vai o Altair para o mesmo caminho, aí vem a dor para segurar o Altair vai fechar com os mentores e pedir proteção. Nós somos assim ainda. Nós estamos num período de transição. Mas quando eu venho para um grupo igual eu estou aqui é um lar, não é? Nós aqui todos somos irmãos. É um lar que é preparado para nos receber, para a gente fazer um grande culto. Nós estamos fazendo um culto aqui, vai ser de 1 hora. E todos vão aproveitar dentro daquilo que lhe cabe, daquilo que dá conta. Quando você tem um filho com dependência, ele tem companhias espirituais, não tem? Quem gosta de bebida anda com o espírito que gosta de bebidas. Quem com droga, com futebol, com jogo. O que a gente pensa, a gente atrai. Esses espíritos, ao aproximar do seu lar, você acha que eles vão entrar ou vão ficar lá fora esperando ele? Lá fora. Nesse momento de sono, de desdobramento pelo sono, ele vai ter uma melhor ajuda. E a gente não percebe isso, porque na nossa consciência ele não está participando. Então ele não está participando, ele não está atendendo uma necessidade minha de vê-lo ali com a presença física. Ou aquele que chega, vai começar o culto lá e fala assim, olha, eu não quero ouvir isso, eu vou deitar. E chega até dormir. Ótimo, ele vai desprender e vai ter um maior aproveitamento. O problema é a gente entender o processo. Entender o processo e acender a luz e deixar as coisas ir acontecendo. Óbvio que quando vem o ensinamento e vai mudando o seu grau de conhecimento, você também vai aumentando as suas exigências de postura. Um filho que não vê o pai agredir na mãe, é muito difícil ele agredir alguém na rua. Ou que ela não vê a mãe agredindo o pai, ou que ele não vê discussão, aquilo não passa a fazer parte do meio dele. O que não faz parte do meu meio, eu afasto. Mas se eu crio um meio de discussões, gente, de falas, muito cuidado com o que sai na mídia, nas novelas, nos filmes, que tornam as coisas normais e não são. Porque ele vai reagir dentro disso. Então, está chegando os minutos finais, quando a gente pensa assim, ore pelos filhos que te confiei. A melhor maneira, a que eu conheço hoje, e que a espiritualidade nos oferta, é o culto no lar. Mas preparando para isso, volta a enfatizar. Fazer sem peso, sem cobrança. Deixar o outro ser o outro. Deixar a criança ser criança. Entender o que eu estou fazendo. Primeiro ali, eu tenho que entender que todos que estão ali naquele lar, pela misericórdia divina, estão ali para me dar a oportunidade de crescimento. Eles estão ali por mim, e não eu por eles. Então, partindo desse princípio, eu tenho que ter a gratidão. E se eu recebo um filho, se eu tenho um lar, gente, olha a grandiosidade que é você ter um endereço para voltar, seja ele de aluguel, seja ele de moradia própria, seja ele uma barraquinha humilde, ou seja uma mansão, mas que você possa voltar, que você possa ter oportunidade de conviver com espíritos que você tem comprometimentos de encarnações passadas, que está recebendo aqui como um filho, depois vai receber como uma nora, como netos, e você ter
a facilidade, ter o conhecimento de levá-los uma conversa edificante, os ensinamentos de Jesus. Não é bacana? Não é reconfortante a gente ter uma casa como essa aqui para a gente encontrar os domingos e fazer um estudo, participar, como o católico tem, como o evangélico tem. Nós precisamos sair um pouquinho de nós mesmos e pensar mais no próximo. Entender que o próximo que nos chateia, que nos irrita, que é difícil, aquela criança mais arredia, é a nossa grande ferramenta para a perfeição. É para nós que eles existem. E trago aqui uma fala de Joana de Ângeles para o Divaldo Franco, no filme do Divaldo. No final você vai perceber que tudo isso que está à sua volta, todas as pessoas, foi por você. Não é você por eles. Essa é a grande oportunidade. Porque quando a gente olha dessa forma para dentro do nosso lar, nós passamos a amar todo mundo. Pois não? Deixa eu fazer um comentário rápido. Entrando no que ela falou. Em 2017, eu tive uma filha assassinada. Foi desaparecida 16 dias. Sim. As reuniões para programar tudo, de onde saía, a gente para pregar cartaz e tudo, era na casa do meu ex-sogro. Sim. Que é pastor. Sim. Há muitos anos. E aconteceu uma coisa muito interessante. Porque todo final do dia, nós resolvemos que todo final do dia a gente ia se reunir para cantar hino e tal, para poder abastecer o espírito. Sim. E no meio daquelas pessoas que estavam ali, que eram várias, tinha católicos, espíritas e evangélicos. Sim. E aí, um dia, uma pessoa fez um comentário, porque assim, os católicos, né, que quando estava na casa do evangélico, os católicos ficavam assim, né, meio, os espíritos, então, Aí uma pessoa fez um comentário, e aí o meu sogro, meu ex-sogro, ouviu, e falou assim, ó, a partir de hoje, eu só não permito que traga as imagens, né, Sim. porque a casa era dele. Mas todos os dias, cada grupo, os católicos vai fazer a prece deles, o evangélico vai fazer a dele, os espíritas vai fazer a dele. Sim. E todos nós estamos aqui buscando a mesma coisa. É isso aí. Né? É isso aí. E assim, a gente saiu de lá, todos nós católicos, espíritas, meu marido é católico, eu sou espírita, minha filha é evangélica. E a gente sempre se respeitou, cada um na sua crença, na sua religião. O importante é o que nós estávamos buscando, a mesma coisa. O objetivo comum era Jesus. E a gente saía de lá, esse grupo de pessoas, né, de cada um de sua crença, saía de lá calmos, Sim. numa situação tão desesperadora. Era a nossa energia para começar tudo de novo. Então era maravilhoso. Eu agradeço pela observação, tá chegando nos minutos final, e quero fechar com um comentário sobre o que vocês trouxeram para a gente, da grandiosidade que é esse momento. Primeiro eu vou ressaltar a sabedoria desse pastor, que ele estava realmente conectado com Jesus. Porque a pessoa tem a capacidade de virar e falar assim, gente, porque eu vou chegar ao Pai com os valores que eu tenho, seja ele evangélico, seja ele católico ou espírita. Mas, e vou permitir ao casal que eu possa fazer essa observação. Você disse que perdeu uma filha. 2017. O nome dela? Lorena. Lorena. Então a Lorena desencarna aos 17 anos por necessidades dela. Vamos colocar assim espiritualmente. Esse encontro que vocês tiveram durante alguns dias, eu tenho certeza absoluta que trouxe para Lorena, enquanto espírito, uma qualidade de percepção, porque a gente fica pensando o que aconteceu no campo físico, né? Como essa mãe que eu dei o exemplo aqui, que perdeu 2 filhos que caíram no edifício Joelma. Ô gente, para o espírito,
A programação que tiver, isso eu posso garantir para vocês. Todos nós aqui temos a data que chegamos, mas ninguém sabe a data que vamos partir, tão menos como. Mas tudo tem uma programação divina. Dentro desse conceito que ele trouxe, que cabe também para a Lívia, nós que já temos esse conhecimento e a percepção, né, de que a vida continua, de que aqui é um processo reencarnatório, uns vão chegar, vão viver um mês, outros 2, outros 3 anos, 4, 5, 10, 20, 90, cada um tem uma programação. Que bacana ver uma colocação como você trouxe, com equilíbrio. Cada qual com os seus valores religiosos, mas com o objetivo comum que é Jesus. Eu vou pedir desculpa hoje à mesa, porque eu passei por alguns minutos e assim se fez necessário. Agradeço a todos pela participação, pela paciência de ter escutado. Que Jesus abençoe a cada lar presente e que a nossa irmã Lorena receba dos nossos irmãos aqui, da nossa vibração, um buquê de flores imantado de paz, de luz, de equilíbrio nessa nova caminhada. Muita luz e muita paz a todos. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado pelas palavras. Somente tem mais um? Tem não? Tá bom. Tem não, tá aí, rapaz. Altaída trabalhou não. A gente só tem que agradecer. A gente só tem que agradecer a presença de todos, agradecer as palavras do nosso irmão e que essa contribuição toda recebida hoje aqui possa adentrar em nossos corações e servir de rumo, de alerta, de direção para os nossos passos, de luz no nosso caminho, né? E isso com certeza a equipe do irmão Miramês, nossos anjos guardiões que estão sempre atentos a nós, eles falam com que esses conhecimentos de hoje e os de outrora e os de sempre nos acompanhem. E eu espero que cada um saia daqui melhor do que a hora que chegou e que a semana seja muito mais abençoada, né? O nosso compromisso com Jesus, com Maria, com a espiritualidade. Vamos agradecer então. Logo após o agradecimento, o passe vai se tornar normal aqui, né? Quem quiser tomar o passe tem vontade. Então, gente, vamos levar os nossos pensamentos na gratidão do dia de hoje e agradecer. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nossos pecadores, agora e na hora de nossa partida, que assim seja. Muita paz para todos, uma boa semana.